Nessa segunda imagem, ele faz exatamente o que eu fiz, ele mostra exatamente o que eu fiz, tá? Lá em cima. Neste momento, eu não vou explicar o motivo de se fazer a construção como nós vamos fazê-la, ok? Mais pra frente, quando a gente tiver um pouquinho mais de recurso, um pouquinho mais de matemática, né? Alguns conceitos mais consolidados, eu vou justificar o porquê que se constrói desse jeito. Por enquanto, a gente vai mecanizar o processo e depois a gente vai entender o procedimento lá, ok? Bom, tem 3 casos para fazer arco capaz aqui. Primeiro caso, um ângulo agudo. Segundo caso, um ângulo reto. E terceiro caso, um ângulo obtuso. Ok? Bom, como fazer um arco capaz de alfa? Primeira coisa, primeiro procedimento, a gente precisa lembrar como que transporta ângulo, tá? Então, eu vou transportar esse ângulo alfa de modo que o seu vértice coincida com o ponto B. Ah, professor, poderia ser com o ponto C? Sim. Detalhe, se eu transportar o ângulo para baixo, o meu arco capaz fica para cima. Se eu transportar o ângulo para cima, o meu arco capaz vai ficar para baixo. Eu vou transportar ele para baixo para o arco ficar para cima, tá bom? É meio que um processo mesmo, é uma receitinha lá, tá bom? Então vamos lá. Vou transportar o ângulo, ponta seca no vértice do ângulo, abertura qualquer, olha lá, cruzei. Venho aqui no vértice B, mesmo esquema, com a mesma medida que eu usei lá em cima. Agora, eu venho daqui até aqui, ó. Fechei um pouquinho, tá vendo? Essa medida aqui, ó. Transporte de ângulo é o assunto que a gente aprendeu no primeiro bimestre do ano passado. Então, esse ângulo aqui mede alfa. Só que eu vou prolongá-lo, ok? Então, esse ângulo aqui mede alfa e eu prolonguei. Vou fazer aqui agora uma perpendicular. Então, ponta seca no ponto B. Marco lá em cima, marco lá embaixo. Vou onde eu acabei de marcar, abro um pouco mais, tá vendo, ó? Onde eu tô aqui, ó. Certo? Faço lá um arquinho. Agora eu venho aqui embaixo. Outro arquinho, tá vendo? Esse ângulo aqui é um ângulo reto, ó. Ela é uma perpendicular. Agora eu vou fazer a mediatriz do segmento BC. Mediatriz todo mundo lembra como faz, certo? Ponta seca no B, pertinho do C, pode ser sobre o C, não tem problema. Marca em cima, marca embaixo. Vou lá no C, marca em cima, marca embaixo. Ó, se cruzaram aqui e aqui embaixo. O lugar onde essa mediatriz interseccionou a perpendicular do lado do ângulo é o centro do arco capaz. Então, eu venho aqui no O, abro até o B e... belezinha. Esse cara é o arco capaz de alfa. Ou seja, qualquer triângulo que eu desenhar aqui, ó, se eu escolher um ponto aqui, olha... vou escolher um para mostrar para vocês, não precisa fazer essa parte. Escolher um ponto A aqui, por exemplo, e desenhar aqui um triângulo. Esse ângulo aqui em cima, ó, é alfa. Se eu pegar outro, qualquer outro aqui, vai ser exatamente assim, bom? Repara que quando o ângulo é agudo, o arco capaz, né, deu grandão.
Agora vamos ver como seria se o ângulo fosse obtuso. Depois a gente faz o reto. Bom, o procedimento é o mesmo, ok? Então vamos lá. Transporto esse ângulo lá para baixo. Vendo, ó? Transporto o ângulo lá para baixo. Ó, vou transportar para cá. Vou pegar essa medida aqui, né? Tô transportando o ângulo ainda. Daqui até aqui, ó. Ó, venho aqui, cruzou aqui, ó. Então, esse cara aqui é esse ângulo alfa lá. O que eu fiz lá? Eu prolonguei o lado do ângulo. Então, é a mesma coisa. Eu vou prolongar o lado do ângulo, ó. E vou fazer agora a perpendicular. Ponta seca no ponto B, abertura qualquer. Olha lá. Perpendicular a este lado do ângulo pelo ponto B. Essa aqui é a perpendicular, certo? Depois eu fiz a mediatriz de BC. E aonde a mediatriz cruzar a perpendicular é o centro do arco capaz de alfa, né? Porque a gente chamou de alfa esse ângulo aqui, ó. Cruzou aqui embaixo. Ah, professor, mas lá cruzou lá em cima. Não tem problema. Só que lembra que eu falei? O ângulo para baixo, o arco para cima. Então, o pessoal erra muito nisso aqui, hein? O centro tá aqui embaixo. Mas o arco, ele é esse pequenininho aqui, ó. Esse cara aqui. Olha que interessante. Aquele primeiro caso deu bem grandão. E esse segundo caso deu bem pequenininho. Imagine como se fosse uma alavanca isso aqui, ó. Quanto maior o ângulo, menor o arco. Quanto, ó, tá vendo? Menor o ângulo, o arco vai crescendo. Certo? Agora, se fosse reto, gente, é uma semicircunferência. Porque o que acontece, ó, você vai pôr um ângulo de 90 graus aqui no vértice B, tá? Eu vou prolongar aqui para fazer um ângulo de 90 graus. Tá? Ó. Ele não deu o ângulo lá, ele só falou que é 90 graus, então eu tenho que fazer um ângulo de 90 graus. Uma construção a mais. 90 graus. Só que eu vou fazer, ó, vou usar o de baixo, ó. Só que se eu fizer a perpendicular desse ângulo de 90 graus, dá esse próprio cara aqui, BC. Então, a mediatriz dele vai cruzar com ele mesmo. Olha lá. A mediatriz dele vai cruzar com ele mesmo. Então, o centro é aqui. Coloquei o ângulo de baixo. Vou usar o arco capaz de cima, lá, uma semicircunferência. Então, nesse caso, não precisa fazer tudo isso. Só faz a mediatriz e traça a semicircunferência. Então, são essas três maneiras para se fazer arco capaz. Agora, vocês podem fazer todos os exercícios do módulo. Ele fala só de arco capaz, ó. Quando ele fala de par de arco capazes, é um para cima e um para baixo. Então, você tem que fazer duas vezes, olha lá, como ele mostrou aqui, ó. Um para cima e outro para baixo. Um para cima e outro para baixo. Ok? A reta tangente eu vou deixar para a próxima aula, tá? Então, vocês podem fazer as atividades 1 até... Pode fazer de 1 a 4. De 1 a 4, ok? Um abraço.